Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um momento de comunhão com nosso Deus. Mais um momento em que o Senhor nos convida a nos achegar a Ele. É um convite de amor em que Ele quer que nós estejamos bem pertinho dEle. Porque Ele tem tanto a nos revelar. Ele quer nos levar a níveis mais profundos e para isso nós precisamos estar perto dele, aprender com ele. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Ezequiel, no versículo 47. E ali, Ezequiel 47 descreve um rio maravilhoso que flui do templo para trazer vida, para trazer cura à terra. Essa visão que ele teve revela o coração de Deus para um mundo quebrantado e testifica sobre o Evangelho de Jesus. O que Deus mais quer é que eu e você conheçamos seu coração e nos dê um rio de vida que flui para curar nossos corações partidos, para curar nossas doenças, para curar nossas emoções e curar esse mundo violento. Mas para isso há uma transição. Nós precisamos nos mover. E toda essa transição vai envolver riscos, porque isso significa que nós temos que nos mover de um lugar que nós já conhecemos, talvez um lugar de comodismo, para um outro lugar desconhecido. E nesse processo poderá haver muitos desafios e por isso, muitas vezes nós tememos fazer essa mudança. Nós podemos perceber que a maioria das pessoas teme o desconhecido. Por isso, muitas vezes, prefere ficar estagnado, parado, num lugar cômodo, conveniente, que não apresenta nenhum risco, nenhum desafio. Mas aqueles que não se moverem sem revelação, aqueles que não querem se mover para um outro lugar, eles nunca terão uma experiência extraordinária com o poder de Deus fluindo neles. Por isso, meus queridos, hoje eu quero te dizer, devemos sim desejar ir a outros níveis, a outras dimensões, expandir por novos territórios, mover-se a níveis mais altos de fé, de unção, de glória, de maturidade, de crescimento. A vida cristã, ela está projetada para ser um caminho diário de aventuras, de descobertas com Deus, porque nos leva a enfrentar novos desafios, com alguns riscos, sim. Mas se nós nos conformarmos, ficarmos presos, paralisados, isso não agrada a Deus. Queridos, diversas transições e mudanças espirituais estão ocorrendo neste momento. Significa que Deus quer nos levar a novos, a mais profundos e a maiores territórios nele. E somente um fundamento sólido pode garantir toda essa estabilidade e essa resistência. E isso só podemos encontrar nele. Veja que nós podemos ler em Levítico 26:10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço a uma nova colheita. Algo novo, algo que você nunca viu antes. É isso que Deus quer oferecer a cada um de nós. Por isso eu quero meditar com você sobre esse livro de Ezequiel. Esse capítulo, nós vemos que aqui nós temos profundas revelações de Deus para as nossas vidas. E ao nós lermos tudo aqui, o que passou com este homem, nós podemos ver ali que
cada um de nós é responsável por conduzir sua vida diante de Deus. E como nós devemos renovar nosso íntimo, nosso coração, começando uma renovação por dentro e não no exterior. Engana-se quem pensa que precisa mudar somente o exterior. O nosso interior deve estar ligado ao nosso Pai. Ele também, neste momento aqui, nessa meditação, ele também espera que a nação de Israel vivesse uma vida nova na presença de Deus. Também havia muitas coisas erradas que desagradavam o Senhor naquela nação, exatamente como na nossa nação, como na vida de muitos. E o Senhor quer que nós façamos mudanças. Nós encontramos algumas verdades extraordinárias nesse texto. Em primeiro lugar, Ezequiel foi conduzido à entrada do templo do Senhor. Templo, local onde tudo começou. Tudo começa no Senhor. Tudo começou em Deus. Tudo hoje na nossa vida começa em Deus. Se nós queremos, queridos, ter uma vida, temos que ter profundidade. E se nós queremos essa profundidade, nós precisamos entender que tudo começa nele, quando nós nos voltamos para ele. A palavra nos diz que devemos buscá-lo enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto ele está perto. Queridos, se você quer viver novas experiências com Deus, precisa urgentemente retornar a Ele de todo o seu coração e abrir-se para o mover do Espírito Santo. E este é um relacionamento profundo, diário, íntimo com Deus. Não é algo mais ou menos superficial. Quando nós tomamos essa atitude, nós somos conduzidos a níveis cada vez mais profundos, mergulhados na plena vontade de Deus para as nossas vidas, e então somos repletos da sua presença na nossa história. Temos o toque do próprio Deus em cada detalhe das nossas vidas. E nós seguimos aqui que depois dele estar diante do templo, o homem tocou um cordel para medir e conduziu o profeta aos seguintes passos. Ele vai falar de água. E na Bíblia a água representa a vida, a bênção, a fecundidade. Para quem mora em terras secas como o Oriente Médio, a água é realmente preciosa. Se não há água, não há vida. E a visão de Ezequiel aqui do rio, ela remete ao jardim do Éden. E nós podemos perceber que antes da queda do homem, o Éden era um lindo jardim, onde Adão e Eva foram colocados. Em Gênesis 2:10, ele descreve que ali no Éden saía um lindo rio que regava todo o jardim. Era um lugar de completa felicidade, deleite, paz. Foi verdadeiramente abençoado porque a presença de Deus estava lá. A presença do próprio Pai estava naquele lugar. Mas nós, continuando a meditação aqui, nós vemos que o profeta foi conduzido a um nível de água pelos tornozelos. Água nos tornozelos fazem alusão aos pés. Águas que começam lavando os pés, que carregam todo o pó, toda a sujeira, todo o cansaço da humanidade, que faz uma limpeza. Isso faz alusão à nossa vida comum, quando nós deixamos a poeira da caminhada nos pés
E isso vai deixando nossos pés manchados, sujos, cascudos. Mas ali nós vemos que houve purificação. E ter os pés limpos de toda a mancha e poeira do mundo por onde passamos é o primeiro passo. Deus quer que nós mantenhamos nossos pés limpos, lavados pelo seu rio, purificados, para que possamos ter pés formosos sobre os montes daqueles que anunciam boas novas. Aleluia! Quando caminhamos, nós podemos perceber que naturalmente sujeiras vêm aos nossos pés. Mas se meus pés estão sobre os rios de Deus, a sua palavra, sujeira nenhuma ficará, pois eles serão lavados pelo poder de Deus. Oh, glória! Quando Deus olha para os nossos pés, o que Ele encontra? O que precisamos que seja lavado, largado, abandonado, retirado dos nossos pés? E nós percebemos que mais adiante ele foi conduzido a um nível de água pelos joelhos. Depois do rio de Deus lavar seus pés, o profeta foi conduzido a um nível mais profundo, quando as águas chegaram aos seus joelhos. Joelhos indica humildade, prostração. Eu me rendo, eu me ajoelho, eu me prostro diante de Deus. Eu oro de joelhos diante de Deus. Eu tenho uma comunhão de humildade, de intimidade. Eu tenho um relacionamento diário com Deus. Mas, queridos, quantas vezes nós percebemos que a igreja tem perdido essa humildade de reconhecer que somente Ele é Deus e pouco tem se prostrado diante de sua presença? Nós precisamos estar na presença do Pai, prostrados, adorando, louvando, exaltando e glorificando o seu nome eternamente. Também nós podemos observar que na vida de algumas pessoas a oração tem se tornado tão escassa. Já não baseiam mais suas decisões em uma vida de comunhão, de oração, de relacionamento diante de Deus. Tomam decisões precipitadas e as consequências muitas vezes são terríveis. Muito pouco, antes de começar qualquer coisa na manhã, pouco se agradece, até mesmo pelo dia que surgiu, por acordar mais uma vez, pelo dia que mais uma vez o Senhor nos deu, por Ele nos dar forças para fazermos diferença no mundo à nossa volta. Gratidão é uma expressão do nosso coração, para que nós possamos viver níveis mais profundos e que os nossos níveis comecem a se aprofundar. Precisamos a orar mais, precisamos aprender a clamar mais, precisamos aprender a nos prostrar mais diante do Senhor em gratidão, oração, louvor. Queridos, estamos dispostos hoje a revermos uma vida de oração constante, diária? Depois disso, nós podemos ver também que ele foi levado ao nível de água pelos lombos. Lombos faz alusão à cobertura. Na medida em que vamos sendo lavados, a começar pelos pés limpos diante do Senhor, um resgate de vida, de oração, as águas de Deus começam a nos cobrir. Ele começará a fluir sobre nós, cobrindo-nos, envolvendo-nos, enchendo-nos da sua glória
E nós podemos perceber que Deus quer cobrir-nos espiritualmente contra todos os ataques do diabo. E essa cobertura é subproduto dessa oração consistente, perseverante, dessa comunhão com o Senhor. E aqui nós vemos que Ezequiel foi conduzido a esse nível mais profundo de águas pelos lombos, porque ele já estava mais envolvido. Ele já tinha intimidade com Deus. Ele já havia se posicionado no centro da vontade de Deus. E a pergunta que fica hoje é: o quanto eu e você estamos envolvidos? Ou queremos estar envolvidos com Deus hoje? E depois nós podemos perceber que ele foi conduzido a um nível de água pelo corpo inteiro. Águas que não se podiam passar a nado. Demonstram um nível de dependência total de Deus, da sua graça, da sua bondade em nossas vidas. Águas que não se podiam passar a nado, mostra para nós claramente que é por causa da misericórdia do Senhor que nós podemos ir mais além, que nós temos força, que nós temos coragem para prosseguir. Este nível que ele fala aqui é um nível profundo de água, cobrindo todo o corpo. Claramente nós podemos entender ali que Deus quer que nós estejamos totalmente envolvidos com Ele, todos os dias, em oração, no nosso devocional, na leitura e meditação da palavra, na sua obra, dando o nosso melhor, fazendo a obra do Senhor com excelência. Assim como o profeta foi cuidadosamente conduzido e deixando-se conduzir, Deus quer que permitimos ao seu Espírito nos conduzir ao seu centro, ao centro da sua vontade para nós e em nós. Ele quer que o Espírito Santo tome conta de todo o nosso ser e que faça a obra completa em nós, começando a nos purificar desde os pés, desde os joelhos, desde os lombos, todo o nosso corpo exterior e interior, nossas emoções, sentimentos, o nosso coração, que ele seja contrito, quebrantado, derramado diante do Senhor. Um nível mais profundo de água cobrindo todo o nosso corpo, isso demonstra uma entrega total. Quando chegamos ao ponto de conseguir dizer: Deus, eu não posso nadar, deixe-me apenas mergulhar no seu rio e ser levado pelo seu Espírito para a plenitude do Senhor em mim. Em qual nível nós estamos? Ou qual nível nós realmente desejamos estar com o Senhor? E o que nós estamos fazendo para chegar a esse nível? Será que nós apenas estamos num nível superficial? Quando as águas nem sequer cobrem os nossos pés? Não limpam ainda os nossos pés manchados? Será que ainda nós estamos num nível cobrindo apenas os nossos pés e não temos nenhum envolvimento mais profundo? Cobrindo apenas algumas áreas da nossa vida? Ou será que nós estamos realmente mergulhados plenamente no querer e na vontade de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para aquilo que devemos realizar em sua obra? Queridos, decida hoje como você quer ficar. Decida hoje qual o nível de intimidade que você quer atingir com Deus. Deus quer você perto, mas você pode decidir. Deus requer de nós um posicionamento pessoal.
para que assim nós possamos atrair o fluir de Deus em nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Existe uma estação que Deus quer nos levar, em que nós vamos experimentar os rios de Deus fluindo em nós e através de nós. E esses rios trarão a provisão de Deus. A manifestação dele, o toque dele, a provisão dele é proporcional ao nosso nível de entrega diária. Se nós formos fiéis naqueles níveis que nós já alcançamos, conforme vai falando aqui no capítulo 47 de Ezequiel, então nós vamos começar a avançar para um novo tempo de graça, de favor ainda muito maior de Deus, onde milagres, curas, maravilhas, transformações, restaurações começarão a ser vistos com muito mais facilidade. Queridos, eu declaro, levanta tuas mãos neste momento e receba uma ativação profética, coragem, ousadia de ir mais profundo, de enfrentar desafios. Receba essa violência do Espírito Santo entrando em comunhão, despertando o seu espírito, rasgando toda a passividade da religião e que te faça gerar novos níveis de sensibilidade e percepção espiritual como um adorador genuíno do seu Pai. Querido, receba essa ativação do Espírito Santo agindo em você. Suas faculdades espirituais no seu homem interior são ativadas pelo Senhor em dimensões nunca antes experimentadas. Aleluia! O Espírito Santo passará a treinar o espírito humano de nós, cristãos, a fim de que nós possamos nos mover com Deus nas mais variadas regiões celestiais, ouvindo a sua voz, discernindo a sua vontade, ouvindo no mundo espiritual, ora deslocando-se no tempo, ora movendo-se pelo espaço, ora tendo revelações do céu que vem através do Espírito para os nossos corações, em íntima comunhão com Deus. Aleluia, aleluia, receba essa ativação profética, posicione-se. E uma vez ativado no profético, o espírito humano, esse adorador, nós como fiéis adoradores, nós sentiremos intensidade, liberdade para subir na sala do trono, receber as revelações do céu e viver aqui na terra com a escada de Jacó estabelecida sobre a nossa cabeça. E o intermediador é Jesus. É aquele que nos conduz, é aquele que nos leva, é aquele que pagou um preço para que nós possamos ter essa profunda comunhão com Deus, essa profunda consciência das realidades espirituais, e Ele ajudará a nos posicionar em Jesus e nos apropriar diariamente da nova criatura como filho de Deus, até nos tornar um filho maduro na presença do nosso Pai, trabalhando para cumprir o nosso comissionamento, a nossa chamada, a nossa identidade, o nosso propósito em Deus. Querido, querida, entenda de uma vez
Você não está neste mundo por acaso, somente para sofrer ou para viver de qualquer jeito. Você está aqui porque Deus te chamou para algo maior. Você está aqui para mergulhar em níveis mais profundos com o Senhor. Então, nesse dia, faça uma análise da grandeza do amor de Deus em tua vida e em que nível você deseja chegar. Qual é o nível de profundidade do seu relacionamento com Deus que você deseja atingir? E quanto mais você vai orar, clamar, meditar, fazer o seu devocional, e você pode nos acompanhar todos os dias, e quanto mais entrega você deseja dar ao seu Senhor, que nesse dia seja um dia de profunda reflexão e volta ao Senhor.